no nosso coração. Por isso a pergunta é: qual é a tua obra? Na verdade, porque na verdade é uma afirmação do livro de Apocalipse. Nós vamos ler só nós vamos ler toda a passagem até o versículo de número 21, obviamente, mas nós vamos nos concentrar nos 3 primeiros versículos dessa carta à igreja de Laodiceia. Então, você já abriu sua Bíblia? Apocalipse capítulo 3, nós vamos ler, depois nós oramos. E diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as suas obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente e nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, versículo 17: sou rico e bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar. Ó Deus, nós rendemos o nosso coração nessa manhã. Estamos desejosos, Senhor, ansiosos até por ouvir a sua voz. Fala aos nossos corações de forma íntima, profunda e verdadeira, Senhor, nessa manhã. Que o Senhor nos guie por meio da sua palavra, para que possamos compreender qual é a tua verdade para nós e como nós devemos respondê-la nessa manhã, e assim que a conhecemos, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Abre os nossos ouvidos, os nossos olhos, as nossas percepções para a sua palavra. Nos traga a revelação de quem Tu és. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem, meus irmãos, o texto de Apocalipse é um texto muito temido, né? É um texto cheio de metáforas, um texto perigoso, que se você não interpreta da forma correta, você acaba sendo levado a muitos enganos. No entanto, apesar do texto de Apocalipse ser um texto futurista, um texto escatológico, vamos dizer assim, o termo teológico, né, que falam das coisas que vão acontecer, ele também é um texto extremamente devocional. O que significa isso? Eu quero dizer com isso, que tem a ver com a nossa devoção, com a nossa prática diária da relação com Jesus. Ele quer mostrar, ao mesmo tempo que ele é uma revelação para as coisas que estão no futuro, ele também é um texto que deseja revelar o caráter de Deus na sua inteireza, para que a gente possa então responder a esse caráter, a esses atributos de Deus da forma correta. Então, inclusive, essa é a nossa linha aqui de interpretação desse texto. Obviamente existem muitas controvérsias em relação ao texto de Apocalipse, mas em relação principalmente às igrejas, existem muitas elucubrações, vamos dizer assim, que as cartas das igrejas à Ásia são cartas relativas às eras da igreja cristã. Então a primeira era é a primeira carta, depois a segunda e a terceira e tal, e a Laodiceia seria, entre aspas, nessa teoria, como a carta da última era da igreja cristã. Então essa é uma teoria, né, que eu não concordo muito, porque faltam alguns argumentos textuais para falar isso. O que nós temos, irmãos, aqui? De fato e de verdade, nós temos aqui intencionalmente um apóstolo do Senhor Jesus, que foi
levado cativo à ilha de Patmos, e nessa ilha ele recebe uma revelação. Para falar para quem? Para falar para cristãos que estavam vivendo um tempo de extrema perseguição. Um tempo de angústias profundas, de torturas, de mortes, do peso do imperador, do império ali sobre os cristãos principalmente. Isso não é uma realidade do tempo bíblico, tá? Somente. Nós temos hoje no nosso país, em algumas regiões do nosso país, onde o evangelho ainda sofre muita perseguição. Não é proibido pregar o evangelho, mas quando você se converte, por exemplo, toda a sua família te abandona, porque você não pode nem se batizar. Então, por exemplo, às vezes as pessoas se convertem no interior do sertão brasileiro, mas elas não se batizam. Por quê? Porque quando batiza, rompe com a família inteira. É uma perseguição velada, né? Ou seja, em outros lugares você tem isso na nossa sociedade de forma diferente. Então existe. Agora, essa perseguição física, carnal, em alguns países existe a proibição da pregação do evangelho. Nós não poderíamos estar compartilhando a palavra do Senhor aqui se nós estivéssemos em um país, por exemplo, com a Sharia islâmica. Seria proibido, seria um crime, digno de morte, digno de prisão, digno de tortura, exatamente coberto pelas leis do país. Era essa a situação em que viviam esses irmãos também. Quer dizer, então, o que eu quero dizer com isso? Que a revelação das coisas do fim deviam nos levar aos pés do Senhor, para que nós possamos suportar todos os intempéries terríveis que estão diante de nós, e aqueles cristãos estavam sendo então levados. Esse é o tema principal da carta de Apocalipse. Quer dizer, quando nós olhamos para os textos, nós precisamos de alguma forma não tentar apenas ficar descobrindo pormenores de quando o Senhor vai voltar e como que as coisas vão acontecer, como muitos têm feito, mas nós devíamos olhar para os textos e dizer: Senhor, o que o Senhor deseja fazer no meu coração para que eu esteja mais prostrado, mais preparado para as angústias que estão por vir. Quer dizer, viver uma vida cristã, como eu sempre digo, não é viver uma vida simples, é viver uma vida de lutas, de guerras, de oposições. Nós estamos lutando contra a nossa mente, contra a nossa carne, nós estamos lutando contra as vãs filosofias, os vãos ensinos que o mundo nos traz, que nos levam para o esfriamento espiritual. Nós estamos lutando também. É uma vida de lutas, de perseguição, de dificuldade, não é uma vida fácil, né? A vida do crente não é fácil, né? Tem aquele meme, né? E de fato é difícil, mas é para isso que esse texto foi escrito. E veja, que mesmo em meio a tanta perseguição, Jesus não faz rodeios ao falar com a sua igreja. Essas são duas coisas importantes para a gente pensar aqui nessa introdução, que ele não faz rodeios com a sua igreja, ele diz aquilo que tem que ser dito. Lógico, de novo, né? Ele não diz assim, afastado da sua igreja, mas fazendo parte dela. Mas aqui, essas 7 cartas às igrejas da Ásia são assim, a avaliação de Jesus sobre aquelas igrejas específicas para aquele tempo, para aquele local. E também nós podemos interpretar como para nós, em todas as eras, em todo o tempo da igreja cristã. Amém? Então, esse é o cenário. Quando você olha para a estrutura dessas cartas, você vai perceber que é semelhante. Todas as cartas têm a mesma estrutura, né? Primeiro, você tem uma apresentação, e essa apresentação ela é feita de forma profunda, revelando o caráter de Jesus, e ela também, essa apresentação tem a ver com os assuntos que o Senhor Jesus vai tratar com aquela igreja, com aquela carta, mas nós temos que pensar que são igrejas reais, como nós aqui. São igrejas que aconteciam, que estavam ali naquele tempo sofrendo aquela coisa, aquela perseguição e vivendo aquele tempo. Então, enfim, é como se João tivesse escrito o livro de Apocalipse e agora a gente fosse ler a carta à igreja livres, né? E ele fez isso para que ela fosse lida. Segunda estrutura, tem uma apresentação de um ponto a ser tratado, e nós vamos principalmente falar sobre esses 2 primeiros pontos na carta de Laodiceia. Depois ele fala, existem alguns elogios ou afirmações positivas, ou condenatórias, enfim, nesse terceiro ponto. E no quarto ponto dessa estrutura, a gente tem uma indicação prática, a solução, é indicada uma solução. Olha, eu sou assim, vocês estão fazendo isso, o ponto é esse.
e agora façam isso. É muito parecido, quer dizer, quase que iguais todas. Depois você tem ali uma premiação, né, daqueles que seguem aquele ensinamento. Então, olha, ao que vencer, darei isso, aquilo, outro. Então existe uma predileção futura àquele que ouve, aquela igreja que responde. E por último a gente tem, todas as cartas terminam com a mesma frase: aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Então quer dizer, é um apelo aos nossos ouvidos, irmãos, principalmente. É um apelo aos ouvidos da igreja. E lembra quando a gente falou sobre ouvir a Deus? Não significa apenas escutar. Ouvir, para esse verbete aqui, significa ouvir e obedecer. Então quando diz, aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz à igreja, é uma afirmação que embute, que coloca também a obediência como parte desse processo de escuta. Então, porque muitos de nós vemos aqui domingo após domingo e escutamos um monte de palavras. Agora a questão é, nós praticamos essas palavras que nós ouvimos? Então, a indicação do texto bíblico nos leva a entender que é preciso dar um passo a mais do que apenas escutar as palavras de Jesus. É preciso praticá-las, obedecê-las, cuidar para que nós façamos aquilo que Ele disse que nós temos que fazer. E aí, diante disso, irmãos, eu queria propor uma reflexão interior, que é o tema principal desses 3 primeiros versículos. O tema principal da carta aos Laodicenses é principalmente o orgulho. O orgulho dessa igreja que levou eles a uma apatia. Esse é o tema principal da carta toda. Agora, de fato, existiam muitas características contextuais, assim, culturais, históricas, que nos levam a perceber que essa igreja, pelo fato dela estar envolvida geograficamente, politicamente, culturalmente, ela desenvolveu esse orgulho, e esse orgulho desenvolveu uma apatia nessa igreja, uma indiferença, promoveu indiferença. Lembra que a gente falou um pouco sobre o orgulho e sobre a questão do coração nas mensagens sobre pureza, e que uma dos malefícios que o coração tem é tratar com a gordura satisfeito, assim, sabe? Quando a palavra aponta para um coração insensível, a palavra aponta para um coração gordo. Mas qual é a relação que a gente precisa pensar? É porque a gordura impede a sensibilidade. Quer dizer, eu tô farto, eu tenho muito mais do que eu preciso, eu fico insensível àquilo que eu estou ouvindo. Então é mais ou menos essa ideia aqui, que Jesus vai trabalhar por meio do texto de João na igreja de Laodiceia. E aqui a reflexão que eu quero propor é, como igreja, qual é a obra que cada um de nós realiza? Por isso a pergunta, qual é a sua obra? O que nós fazemos pessoalmente, individualmente, e o que nós fazemos coletivamente como igreja? Então essa é a minha preocupação, essa é a reflexão que eu gostaria de trazer para nós nessa manhã, como igreja, nessa pastoral. E ao longo da exposição desses versos é preciso definir algumas coisas. Primeiro, nós vamos falar bastante do que significa caráter, porque a minha preocupação é que nós temos vivido muitos movimentos, temos ouvido muito a palavra de Deus, temos buscado muito ao Senhor, mas não tem havido transformação real. Quer dizer, eu ouço a palavra, eu venho aos domingos na igreja, eu me dedico, eu participo das programações da igreja, mas a transformação que é esperada a partir dessa relação não tem acontecido de fato. Então essa é uma preocupação. A minha pergunta é, por que a transformação não acontece? Porque ouvindo a palavra de Deus, me relacionando com Deus, essa transformação não acontece. Então, essa reflexão que a gente precisa fazer, e caráter é o ponto principal, porque tudo que nós fazemos publicamente, tudo que nós fazemos externamente, parte desse lugar interior, dessa pessoa interior que nós somos, desse caráter, do caráter de Deus sobre a nossa vida. Quer dizer, o caráter nosso e o caráter de Deus sobre nós. É na transformação do caráter que as nossas atitudes vão ser transformadas. Não dá para você mudar externamente sem ter mudado internamente. Esse é o fluxo que o Evangelho apresenta desde o Sermão do Monte, né? Quer dizer, ele vai apresentar isso. Então, o que é caráter para você?
Pense nisso. O que é caráter? Caráter, então, se a gente pudesse definir aquilo que nós vamos falar, é a pessoa interior que reflete nas atitudes exteriores em tudo o que fazemos. Então nós estamos falando de vida autêntica, nós estamos falando de vida real, nós estamos falando de vida fora do Instagram, nós estamos falando de vida fora das redes sociais, nós estamos falando de vida real. Nós estamos falando da sua relação mais íntima com Deus, da sua relação mais próxima de Deus e também da sua relação mais íntima com você mesmo. Porque nós nos relacionamos com Deus, mas também nos relacionamos conosco mesmo. Então, quer dizer, nós estamos falando exatamente desse homem que ninguém vê, dessa personalidade, dessa persona, desse pensamento, dessa personalidade, dessa coisa, desse algo interior. Está relacionado ali ao nosso caráter, que vai dirigir as nossas ações a partir desse lugar interior, ok? Então, essa é a reflexão que eu quero trazer aqui para os irmãos. E como a apatia das nossas obras nos leva à morte espiritual completa. A avaliação inicial de Jesus aqui da igreja de Laodiceia nos leva a refletir em dois aspectos desse caráter. Dois aspectos possíveis. Primeiro, o posicionamento. Como nós estamos nos posicionando diante de Deus, como nós estamos relacionando com a palavra de Deus. E segundo, a funcionalidade. Guarde bem isso, que esses são os dois principais assuntos que nós vamos tratar hoje. A funcionalidade em relação a Deus. O que a nossa obra produz? O que nós entregamos para Deus? Gente, é preciso parar. Para tudo agora, faz uma reflexão interior. O que você está produzindo? Qual é o resultado das suas relações? Qual é o resultado da sua vida com Deus? Eu estou dizendo isso porque quando eu fiquei muito impactado com a morte de Billy Graham. Não sei quem acompanhou a morte de Billy Graham, foi bem tocante. Billy Graham foi um grande pregador, né, do último, bem recente, do século agora passado. Ele envolveu milhões e milhões de pessoas ao Evangelho, levou muitas vidas ao Senhor, as suas cruzadas no mundo inteiro. Billy Graham é uma grande referência de evangelização. E quando ele morreu, foi uma grande perda. Obviamente todo mundo vai morrer, né? Mas eu pude, por conta do ministério que eu tinha servido como missionário antigamente, eu tive contato com a Fundação Billy Graham, né? Quer dizer, e os líderes dessa fundação aqui no Brasil, e tive acesso a alguns materiais que envolveram o funeral de Billy Graham, que foi assim, parou a nação americana, né? Quer dizer, foi um evento, tipo assim, que abalou a nação americana, porque Billy Graham tinha muita influência, a voz de Billy Graham tinha muita influência, inclusive, nos presidentes, na política, na vida diária daquela nação. E por que eu estou falando tudo isso? Para você ver a importância desse homem. Mas eu tive acesso a um vídeo, que foi de um diretor dessa missão, que pouco se transmitiu esse vídeo, que foi um vídeo de uma antessala do velório de Billy Graham, né? Esse diretor da missão que eu trabalhei, né, há tempos atrás, ele gravou assim, sabe, sentado na mesa, assim, gravou assim, o filho de Billy Graham falando sobre o próprio pai. E ele fala muitas coisas emocionantes ali, o filho falando do pai, né? E uma das coisas que mais me marcou, ele falou assim, sabe uma coisa que mais me marcou na vida do meu pai? Eu nunca vi o meu pai, homem público, diferente do meu pai, homem privado. Isso me marcou bastante. Eu falei assim, essa é a chave. É isso que eu acredito que está em torno dessa nossa reflexão aqui em relação a esse texto de Apocalipse, principalmente a esses 3 versículos. Qual é o maior mal da igreja nos últimos tempos? A desconexão da vida pública com a vida privada. Se leva uma vida nos holofotes, diante das pessoas, nas relações, isso é normal, tá? Nós nos vestimos de muitas máscaras sociais, né? Para poder acomodar todas as nossas dificuldades na relação que nós temos, mas havia uma desconexão, tem havido uma desconexão dos homens públicos da vida íntima, da vida privada, e isso me marcou profundamente nessa relação do velório do Billy Graham. Outra declaração também de um outro filho de pastor, que também é muito importante para nós cristãos, é a vida do Russell Shedd, pastor Russell Shedd. Quem já ouviu falar do Russell Shedd? Levanta a mão.
tem alguns aí. Foi um grande missionário, né, americano que se instalou no Brasil e trabalhou a questão do ensino da Bíblia, etc. e tal. Mas ouvir o Shed seria um privilégio hoje. E a filha dele falou: olha, eu sei que meu pai peca porque a Bíblia diz que ele é pecador. Porque eu não percebo meu pai, tanto na minha relação mais íntima quanto na relação pública, cometer algum desvio de caráter, algum pecado. E, bom, enfim, em torno disso, meus irmãos, nós vamos então caminhando para o texto. E aí, de novo, posicionamento e funcionalidade estão em voga aqui. Mas é preciso a gente compreender o que está por trás de toda essa apresentação, principalmente a igreja de Laodiceia, e também a igreja, enfim, aquilo que nós precisamos falar hoje de manhã. Bom, no versículo 14, nós temos a apresentação de Jesus para essa igreja. O anjo da igreja em Laodiceia escreva: essas coisas diz o Amém. Ele dá 3 características de Jesus aqui. E por que essas características são importantes? Elas são importantes porque elas apresentam um contraste entre a característica de Deus, o caráter de Jesus que estava sendo transmitido ali, e a atitude da igreja de Laodiceia. Então, a primeira característica é o Amém. Essa palavra, meus irmãos, é muito importante para nós cristãos. E aí quando ele fala Jesus é o Amém, significa certamente, verdadeiramente, é isto, assim seja. É uma confirmação de algo, é algo que está selado, algo que é verdadeiro. Isso vem de uma palavra hebraica que foi traduzida então para o grego ali na Septuaginta, na tradução da Escritura, e ela vem basicamente em resposta, em forma como Jesus começava a falar um assunto muito importante, ou terminava de falar um assunto muito importante, mas principalmente início das frases de Jesus, ele dizia: em verdade, em verdade. Então é uma frase que foi utilizada também para falar essa palavra, em verdade. Ela é muito usada então por Jesus, então para essa confirmação própria da verdade de Deus encarnado no seu ministério. Isso, meus irmãos, porque, enfim, quem é esse Jesus que está avaliando essa igreja? É o Amém de todas as coisas, ele é o cumprimento de todas as coisas, é o Cristo de Deus, nele está o sim, ele é o sim de Deus, ele é a resposta de Deus. Você tem qualquer pergunta que você fizer, a resposta é Jesus, ele é o Amém, ele é a resposta completa de todas as questões que dizem respeito a Deus, é confiabilidade, é constância. Jesus é a nossa verdade inabalável, o sim e o amém. Ele não diz o que fala e não fala por capricho para agradar algo ou alguém para obter vantagem. Ele é o que é, essa expressão da palavra amém. Ele é o sim e o amém. Em outras palavras aqui para nós, não há faltas em Jesus, não falta nada em Jesus, Ele está completo, Ele é completo. Nele nós encontramos nossa plena identidade. Nele nós encontramos todos os recursos que nós precisamos para sermos transformados no nosso caráter. E aí o que indica para mim que se não está havendo transformação é porque nós não estamos nos relacionando com Jesus direito. Essa aqui basicamente é a primeira constatação que eu faço. Por quê? Porque é nele que nós buscamos essa expressão. Ele é o Amém, o início e o fim, o alfa e o ômega. É essa a ideia. Jesus é tudo que nós precisamos. Jesus é tudo que os crentes em Laodiceia precisavam. Em comparação às faltas que aquela igreja estava fazendo diante de Deus. Então quer dizer, ele estava querendo apontar algumas faltas, ele está dizendo: eu sou a fonte de toda falta. Mais ou menos essa é a ideia. A segunda apresentação de Jesus aqui, para a gente poder entender melhor o ponto central da nossa mensagem, é a testemunha fiel. E ela é usada pouco na Escritura, principalmente pelo apóstolo João, principalmente nas suas cartas, trazendo aquela ideia: o que vimos e ouvimos, que as nossas mãos apalparam, testemunha daquilo que é Então ele está apontando para Jesus como a testemunha fiel e verdadeira. Então ele está dizendo, quer dizer, ele não vai mentir para nós, ele não vai lidar com falsidade diante da igreja.
que era basicamente o problema que possivelmente os cristãos em Laodiceia estavam vivendo. Laodiceia era uma cidade do Vale do Lico, né? Eles tinham 2 cidades referências que eram próximas a Laodiceia, uma era Hierápolis, outra era Colossos. Essas cidades tinham ali as suas características, mas Colossos é o centro dessa comparação de Laodiceia, porque inclusive a carta aos Colossenses de Paulo também é muito confundida às vezes com a carta de Laodiceia, que eles achavam que era uma carta geral também, e para ser lida também em outras igrejas da Ásia. Então a carta de Colossenses também talvez tenha sido lida na igreja de Laodiceia, porque era principalmente perto, e os problemas que Colossenses estavam tendo eram similares aos mesmos problemas que a igreja de Laodiceia estava tendo. O que basicamente era? Um grupo de judeus sectários, assim, quer dizer, se você não for judeu, você não pode ser salvo, estava ali influenciando os ensinos daquela igreja, e então era preciso voltar para a supremacia de Cristo. Por isso que a apresentação da igreja de Laodiceia é diferente de todas as outras igrejas. É uma apresentação que enfatiza a supremacia de Cristo sobre todas as coisas. E meus irmãos, se nós queremos ser transformados de dentro para fora, se nós queremos ser transformados no nosso caráter, se nós queremos refletir sobre o que nós temos feito para o Senhor, sobre qual obra nós temos produzido individualmente e coletivamente, nós precisamos voltar os nossos olhos totalmente para a supremacia de Jesus nas nossas vidas. Nós precisamos voltar, os nossos nomes não deviam estar destacados, os nomes das nossas igrejas não deviam estar destacados, devia estar destacado o nome de Cristo, a igreja de Jesus. Essa é mais ou menos a ideia. Olharmos para Jesus fielmente. Agora, a testemunha vem de uma palavra martírion, que não era conhecida naquela época até Jesus, por uma questão de sofrimento. Então, martírion era um texto que era o testemunho, o cara que sente o que fala. A pessoa que sente o que fala. O que ele está querendo dizer? Que pratica o que fala, que não fala igual os fariseus. Fala da boca para fora, mas na minha vida é outro negócio. Eu falo aqui de Jesus, mas eu não aplico isso daqui na minha vida. Eu não vivo dessa forma. Então martírio significava o contrário disso, que era aqueles que falavam e sentiam na própria pele aquilo que falava, aquilo que ensinava. Agora, Jesus levou essa palavra à máxima potência. Ele falou e fez tudo aquilo que ele disse, inclusive morrer na cruz, inclusive ressuscitar ao 3º dia. Então quer dizer, a palavra martírio aqui já para a igreja de Laodiceia toma um outro contorno. Toma um contorno daquele que é testemunha por aquilo que sofreu. Que foi tão fiel, foi tão intenso na sua relação interna com Deus, na sua relação pessoal com Deus, que isso levou à morte mais horrível do cardápio daquela época. E ainda assim o texto de João ainda reforça dizendo que essa testemunha, que é sofrimento, que comprova a sua verdade por meio daquilo que sofre, ela também é fiel e verdadeira, em contraste ao conforto dos laodicenses, em contraste à infidelidade dos laodicenses e em contraste à mentira que os laodicenses aparentemente estavam vivendo. É como se, em outras palavras, nós nos encontrássemos com Jesus e tentássemos esconder alguma coisa dele. Jesus vê você por inteiro e por completo. Ele sabe quem você é, mas agora ele está dizendo o seguinte: em mim, vocês serão testemunhas, vocês serão fiéis, vocês serão verdadeiros. Fora de Jesus não há verdade. Essa é a relação que essa expressão carrega. E por fim, em contraste também a algumas questões, principalmente aquilo que o próprio Deus, por meio de João, desejava falar à igreja de Laodiceia, e agora nós estamos aqui diante desse texto, e obviamente Deus deseja falar conosco nessa manhã, nesse assunto. Ele usa o princípio da criação de Deus, ou o soberano da criação de Deus. E a minha questão é assim: como nós nos distanciamos dessa soberania de Deus? Como nós nos distanciamos dessa relação de que Cristo é o soberano, o princípio da criação?
Obviamente esse texto, alguns comentaristas dizem que ele faz referência a Isaías 65. Eu queria que você abrisse, só para você ter uma noção do que nós estamos falando. Isaías 65, versos 16 e 17. Isaías 65, versos 16 e 17, eles falam exatamente essa correspondência, preste atenção. Assim, quem quiser ser abençoado na terra, será abençoado pelo Deus da verdade, a quem deve jurar, jurará pelo Deus da verdade, porque as angústias passadas serão esquecidas e ficarão escondidas dos meus olhos. Versículo 17, pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Gente, é basicamente o que esses dois textos estão dizendo. Ele está dizendo o seguinte, que por conta da veracidade, da soberania desse Deus, Ele também é o responsável pela criação de todo o universo. Jesus é o Criador de todo o universo. Sem Jesus, o universo não existiria. E a pergunta diante disso, para que a gente possa ir para a próxima reflexão, e já, obviamente, caminhando para o final da nossa mensagem, é se você tem tempo. Você tem tempo? Quanto tempo você tem? Aí você deve estar perguntando, pastor, que absurdo esse break na mensagem. Por que você está perguntando sobre tempo nesse momento? Porque quando nós falamos dessa característica da soberania de Deus, ligado à criação de todo o universo, nós apontamos para o tamanho do universo. E a Bíblia diz também que Ele é maior do que todo o universo. E os cientistas dizem que para você conhecer todo o universo, percorrer essa distância, são mais de 15 bilhões de anos-luz. Para você conhecer a extensão do universo. E de repente a gente chega no nosso trabalho, ou às vezes chega na nossa igreja, ou às vezes chega em algum lugar na nossa família, e aí diante de uma briga, diante de uma desavença, a gente olha para as pessoas que estão ao nosso lado, você sabe com quem que você está falando? Sei. Você tem tempo? A pergunta é essa, para eu te explicar o tamanho do universo, e o seu tamanho em relação a ele? Então a gente pode conversar. Quer dizer, que orgulho presunçoso que toma conta dos nossos corações, que nos faz distanciar da grandeza desse Jesus soberano que criou todo o universo e que é maior do que todo o universo. Por isso a palavra é tempo. Ao tratar das nossas obras interiores, e aí nós vamos tratar agora nessa próxima parte, quando o Senhor começa então a apresentar o ponto fundamental da igreja, a igreja de Laodiceia, a pergunta é, laodicenses, vocês estão orgulhosos, vocês estão aí, ricos e abastados, vocês têm tempo para percorrer o universo comigo? Para descobrir o que eu represento para esse universo, em relação a vocês? A resposta é óbvia, não. Nossa vida é tão efêmera quanto a vida dos animais. Nós vivemos o quê? A Bíblia diz que 80 anos passou disso, é enfado e canseira. 15 bilhões de anos-luz. Quer dizer, só em nos depararmos com essa afirmação, já deveríamos nos humilhar, já deveríamos nos prostrar, já deveríamos dizer, eu não sei nada, Deus, eu preciso conhecê-lo, eu preciso que o Senhor mude o meu coração, eu preciso quebrar o meu orgulho, só em refletir sobre isso. E quando oprimimos pessoas então, seja no ministério, seja no trabalho, seja onde for, você sabe com quem você está falando? Sei sim. A poeira cósmica do universo, o ser mais pequeno do universo todo. Por isso a pergunta do Senhor para nós é tão importante. Perdão, a pergunta não. A afirmação do Senhor para nós é tão importante. No versículo 15, conheço as tuas obras. Meus irmãos, ao pensar nessa afirmação, eu tenho dois sentimentos. O primeiro é um sentimento de
consolo, por incrível que pareça. Por quê? Porque Deus nos conhece. Eu não preciso ficar vivendo uma vida dupla. Eu não preciso ficar vivendo uma vida privada e uma vida pública, porque Deus conhece tudo. Ele sabe o que nós fazemos. Quando nós levantamos da cama, quando nós conversamos com o nosso marido, quais foram os nossos sentimentos e pensamentos, quando nós falamos com os nossos filhos, quando nós trabalhamos, quando nós fazemos tudo, Ele sabe, Ele conhece, Ele vê. Isso é um consolo terrível. Eu usei essa palavra propositalmente, porque ao mesmo tempo que é consolo, é terrível. Porque ao mesmo tempo que Deus vê tudo de, entre aspas, bom que a gente faz nele, e na minha cabeça não há nada de bom em nós a não ser Cristo, porque o homem está absolutamente, totalmente distante da glória de Deus, e se Jesus não o reconciliá-lo, ele não tem nada de bom a oferecer. Ao mesmo tempo, Jesus está olhando para tudo de ruim que eu faço. Todos os meus pensamentos mais obscuros, mais terríveis. Esse é o segundo sentimento, é aterrorizante, por isso é um consolo terrível. É aterrorizante pensar que tudo está diante dele, ele vê os nossos erros, as nossas podridões, tudo. E qual é a afirmação? Veja que Jesus, ao se aproximar da igreja, ele não tem rodeios, ele não se impressiona com a riqueza dos laodicenses, ele não se impressiona que em Laodiceia, durante o reinado de 60 depois de Cristo, foi acometida por um grande terremoto, e o governo tentou ajudar a Laodiceia, e eles nem precisaram da ajuda do governo lá do império. Não, a gente tem dinheiro para pagar tudo, porque além de tudo, Laodiceia foi construída por causa de uma rota comercial que a promoveu a um status de pedágios, uma indústria médica muito, muito interessante, que a gente não precisa falar muito disso, porque a gente não vai falar da segunda parte. Mas aqui Laodiceia era rica, ela pagou a sua própria reconstrução. Ela não precisava de ajuda de ninguém. Quer dizer, tudo isso foi levando Laodiceia a uma ação de independência de Deus, e mais do que isso, de orgulho diante de Deus, e agora mais do que isso, esse orgulho, que é o tema principal, levou a Laodiceia a uma apatia completa daquilo que de fato eles precisavam responder ao Senhor. E é esse ponto que então Jesus começa. Então veja, que Jesus não se impressiona com grandes ou pequenas realizações, Ele nos vê por inteiro. As realizações que nós fazemos no dia a dia, como profissionais, como ministros, como qualquer coisa que nós fazemos, já estão diante de todos. Todos já podem ver, mas Jesus vê o que ninguém pode ver em nossos corações. A esperança que a gente tem nisso tudo é que Jesus é extremamente paciente. Ele está comprometido a nos levar à presença de Deus. Ele está tão comprometido que Ele morreu na cruz por mim e por você. No versículo 15, então, Jesus, ao mencionar essa fala às igrejas, Ele diz: você não é frio nem quente. Havia em Laodiceia uma curiosidade, nesse sentido importante da geografia, não é exatamente como a gente pensa. Há duas interpretações possíveis aqui para a frieza, mas irmãos, abandone essa ideia de apenas fervor espiritual e apatia espiritual. Não é isso que está em jogo aqui. Então quando a gente fala frio ou quente, nós não estamos falando de tradicionais e pentecostais. Não estamos. Nós não estamos falando de fervor espiritual e frieza espiritual. Embora em alguma linha interpretativa é possível perceber isso textualmente. Havia uma questão, obviamente, com o abastecimento de água. Como Laodiceia foi construída às pressas e por conta dessa questão comercial, eles não pensaram muito nisso. E as cidades que estavam em torno de Laodiceia, Hierápolis e Colossos, elas eram conhecidas inclusive por questões de água, especificamente. Então, isso existe, essa é uma realidade, é um fato. Hierápolis a norte e Colossos ao sul. Hierápolis era conhecida pelas suas fontes termais, águas quentes, vulcânicas, e Colossos também era conhecido por suas fontes refrescantes, vamos dizer assim, águas frescas, naquele tempo de muito calor, então beber uma água gelada fazia diferença, tomar banho e tal, etc.
enfim, produzir algo. E essa linha interpretativa, ela vai apontar que a primeira coisa que o Senhor avalia ao olhar para as nossas obras é a funcionalidade. Essa é uma das linhas. Quer dizer, o que eu produzo, que função tem? E o questionamento principal dessa apatia não era exatamente o orgulho especificamente, mas era o seguinte: eu conheço o que você faz e eu sei se é funcional ou não. Quando eu digo funcional, eu quero dizer o seguinte: produz o quê? Cura ou refrigério? Essa é a metáfora que os comentaristas usam. Então, para mim é muito significativo, eu gosto muito dessa linha. Por quê? Porque na minha cabeça, igreja, ela tem que produzir duas coisas: a minha e a sua ação, como igreja coletiva e como pessoas vivendo as nossas famílias, precisa produzir cura e precisa produzir refrigério, ou uma ou outra. Quer dizer, de forma prática, o que eu estou querendo dizer? É o seguinte: você vai falar alguma coisa com seu filho, você vai conversar, falar alguma coisa no seu trabalho, você tem que parar antes de falar e pensar o seguinte: isso que eu vou falar, isso que eu vou fazer, vai produzir cura ou vai produzir refrigério? Não sei, então não fala. Não sei o que vai produzir, então fica quieto. Não é funcional? Não serve. Porque Deus, ao chamar a sua igreja, estabeleceu a sua igreja um propósito específico. Ele queria ver a igreja de Laodiceia vivendo a plenitude do seu propósito, porque Jesus, ele é assim, é funcional. Tudo que ele faz tem um propósito. Então, quer dizer, o meu argumento aqui é que se nós não estamos funcionando como igreja, é porque as nossas obras não estão adequadas ao amém, à testemunha fiel e a verdadeira, e ao soberano da criação de Deus. A outra linha, né, de interpretação desse texto é que, inclusive é uma linha de John Stott, um teólogo que eu respeito muito, é que porque você percebe que textualmente ele fala assim: quem dera se você fosse quente ou frio. Percebe que ele não está querendo, inclusive, dizer que frio é ruim. Então, quem dera se você fosse frio ou quente. Então ele aponta exatamente isso: estar no meio termo, estar na mornidão, estar na indiferença, estar apático à funcionalidade que a vida de Cristo produz na igreja. É como se nós estivéssemos desonrando a Cristo quando não somos funcionais. Mas essa segunda linha, que também contribui para o nosso assunto aqui, e por isso eu quero falar dela também, é que é a linha do posicionamento. Então alguns não desconsideram essa questão do argumento geográfico da água, etc., a água que chegava em Laodiceia era uma água ruim, mas não era exatamente por causa da temperatura. Então isso cai um pouco no argumento, era por conta da sujeira dos canos, o que também leva a esse segundo posicionamento. Por que a água de Herápolis e a água de Colossos eram águas boas? Porque vinham de profundezas. Esse é um argumento importante. Então quer dizer, é a sujeira no caminho e os detritos que estavam nessa organização de como a água chegava em Laodiceia que prejudicavam a água. Por isso alguns teólogos descartam a questão de, embora a funcionalidade esteja no texto, seja devido a essa questão da água especificamente. Tem que ser honesto com vocês aqui. Mas por conta dessa questão então de avaliarem a água agora não como essa questão da temperatura especificamente, porque esse era o ponto da diferença das águas de Colossos e Herápolis, era a temperatura. Uma era quente o suficiente para curar e a outra fria o suficiente para refrescar, e a mornidão não fazia nada. Era que as águas que chegavam também em Laodiceia, elas não vinham de profundezas, elas vinham de um ambiente raso, de um lugar exposto, e era encanado até Laodiceia. Quer dizer, então, essa
superficialidade era o ponto aqui, poderia ser um outro ponto aqui para conversar com a igreja de Laodiceia. Quer dizer, vocês estão insensíveis e isso os torna superficiais nos relacionamentos, na obra, no ministério, em todas as coisas. E essa superficialidade leva vocês à desfuncionalidade. Nós só seremos funcionais se formos profundos. Essa é a ideia aqui que está por trás. Mas essa superficialidade, e aí então eles não trabalham essa questão de fervor e funcionalidade espiritual. Eles trabalham a questão de posicionamento. Quer dizer, eu me relacionar, esse é o outro ponto, eu me relacionar com Jesus precisa ser com fervor. Ou desprezá-lo totalmente. É como se Deus estivesse falando assim, ou você me abraça totalmente, ou você me nega totalmente. Não fica no meio termo. É melhor você me negar totalmente do que você achar que me tem e não me ter. Não sei se está fazendo sentido para os irmãos aqui, mas para mim fez muito sentido as duas interpretações. Para mim fez muito sentido que talvez os dois assuntos devessem ser tratados enquanto nós refletimos sobre aquilo que nós produzimos. Somos funcionais ou não? As nossas águas produzem calor o suficiente para curar e são frescas o suficiente para refrescar? Somos profundos, o que nos leva a um posicionamento radical em relação ao relacionamento com Jesus? Ou somos superficiais, o que nos leva à mornidão diante de Jesus? Quer dizer, quando eu estou diante de Jesus, eu sou mais ou menos de Jesus. Não existe isso. Essa é a afirmação da segunda linha interpretativa como os laodicenses talvez interpretaram esse texto. E para mim, na nossa realidade e diante da minha preocupação pastoral com os irmãos, as duas fazem sentido muito fortemente. Quer dizer, não somos nem funcionais, porque estamos no meio termo, estamos indiferentes, e não somos nem posicionados porque estamos na superficialidade. Não vimos Jesus profundamente o suficiente para quando começamos a adoração nos derramarmos totalmente diante dele. Ou seja, somos frios. Ou não somos frios, somos mornos. Jesus está nos chamando para uma intensidade completa e total. Ele está nos chamando para uma busca profunda e intensa. E aí nós vamos para... E aí o cara que está morno, ele é mais difícil de convencer do que o cara que está frio. É essa a segunda linha de interpretação que também aponta para o mesmo destino. Qual é a sua obra, irmão? Ela é funcional porque você reconhece que precisa do amém, da testemunha fiel e verdadeira e do soberano da criação. Ela está posicionada porque viu profundidade no amém, na testemunha fiel e verdadeira e no soberano da criação. E o fim de tudo isso é que no versículo 16 ele fala: estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. A expressão de rejeição para o que é falso, para o que é irreal, para o que é indiferente, para o que é superficial, me lembra a mesma afirmação que Jesus fez aos seus discípulos, que diante dele disseram: mas nós curamos em teu nome, nós fizemos isso, aquilo, vivemos pelo Senhor. E as palavras do Senhor a eles são: aparte-se de mim, nunca vos conheci. Se tem uma coisa que eu temo na minha vida cristã, e eu convido você a temer também, é viver uma vida que vai chegar diante de Deus e colocar tudo o que fizemos, e o Senhor Jesus talvez diga isso para nós: aparte-se de mim, eu nunca vos conheci. A esperança que nós temos hoje é que Jesus é paciente, estou a ponto de rejeitá-lo. Talvez ele ainda não tenha rejeitado você e de novo, a pergunta aqui é: quanto tempo nós temos? Quanto tempo você tem para conhecer Jesus? Quanto tempo você tem para colocar Jesus na sua vida de verdade?
Quanto tempo você tem para se tornar funcional? Quanto tempo você tem e eu tenho para nos tornarmos, deixarmos a superfície, nos aprofundarmos e nos posicionarmos com intensidade diante da sua relação? Eu diria não muito. Talvez hoje é o tempo de nós nos posicionarmos em relação a Jesus. E o clamor que fica nos nossos corações é essa: aviva os nossos corações. Porque a nossa falta de posicionamento e funcionalidade tem uma data de validade, meus irmãos. Não será para sempre as oportunidades de ouvir a Jesus. Não será para sempre as oportunidades de responder a Jesus. Não será para sempre as oportunidades de abrir a porta para Jesus. Que no final, então, a esperança é essa: estou a ponto de vomitá-lo, eu ainda não fiz isso, mas eu farei. Porque diante de mim não existe meio termo, não existe meio crente, não existe meio filho, não existe meio convertido. O clamor que eu convido os irmãos essa manhã a buscar é olhando para o amém, olhando para a testemunha fiel e verdadeira, olhando para o soberano da criação, o Senhor Jesus, que ainda não fez isso. Aviva os nossos corações, aviva as nossas obras, nos torna funcionais, nos torna posicionados, aprofunda a nossa relação, traz verdade à nossa funcionalidade. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que você vai fazer nessa semana depende disso. O convite para essa manhã é para que a sua igreja possa ouvi-lo e obedecê-lo. O convite para essa manhã é olharmos para as nossas obras infrutíferas e dizer: Senhor, eu me arrependo. O convite do Senhor nesse texto à igreja é: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Só existe um remédio para a apatia e mornidão das nossas obras: rendição. Rendição completa ao Senhor Jesus. Abrir a porta dos nossos corações. Muitos usam esse texto para evangelizar, né? E serve também, né? Mas esse texto é um texto para a igreja. Parece meio incoerente pensar que mesmo na igreja Jesus está do lado de fora dos nossos corações, sendo que Ele devia estar do lado de dentro e com fervor sendo respondido nas suas indagações aos nossos corações. Eu queria convidar você nessa manhã a fechar os seus olhos. E se você precisa de arrependimento, você tem esse tempo. Olhe para Jesus. Ele está batendo a porta do seu coração. Ele está convidando você a uma decisão, avaliando quem você é e as suas obras. Feche seus olhos e ore ao Senhor. Peça por avivamento do seu coração. Se você está vivendo uma vida apática, indiferente, o Senhor está avaliando a sua obra. Se você tem vivido uma vida permeada por orgulho, por egoísmos, meus irmãos, o dia é hoje para nós abrirmos o nosso coração para Jesus. Eu queria convidar você a entregar toda a sua vida ao Senhor, abrir toda a sua vida ao Senhor, entregue a sua vida para Jesus. Se renda a Jesus nessa manhã. Ore ao Senhor falando isso: Senhor, eu preciso me posicionar. Eu preciso de mais funcionalidade na minha relação com o Senhor e na minha relação com os meus irmãos, na minha relação com os meus familiares, na minha relação do trabalho, em todas as relações que nós tivemos, em nome de Jesus. Pai, eu oro pela Tua igreja nessa manhã. Peço para que o Senhor venha com santo temor da Tua presença, Senhor, e avalie as nossas obras.
O Senhor conhece-nos profundamente, o nosso deitar e o nosso levantar, as obras mais íntimas. Deus nos livra de toda apatia, Senhor. Nos livra de toda mornidão, de toda indiferença, Senhor. Nos livra, Senhor. Ó, Senhor, nos livra, Senhor. Nos livra de perdermos o Senhor no meio do caminho. Produz arrependimento genuíno em nossos corações essa manhã. Porque não temos respondido ao Senhor como o Senhor deseja. Porque não temos sido intensos e posicionados diante de Ti, Senhor. Assumimos uma posição intermediária, Senhor, de mediocridade, Senhor, de mornidão. Deus, nos livra, Senhor. Nos livra, Senhor, de uma vida acomodada, Senhor. E gera, Senhor, arrependimento. O Senhor é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Está diante de nós. Ao mesmo tempo, Senhor, que é reconfortante saber que o Senhor está presente em todas as situações, em todas as circunstâncias. Também é terrível, Senhor, saber que o Senhor enxerga todas as nossas podridões. E é diante dessas podridões, desses pecados habituais, rotineiros, que vimos a sua presença nesse domingo, nos arrepender e suplicar: aviva os nossos corações. Eu sei, Senhor, o Senhor ainda não concluiu todas as coisas, mas não haverá mais tempo. Quando o Senhor voltar, não haverá mais tempo. Por isso, enquanto é tempo, Senhor, que deixemos o nosso orgulho, que deixemos os nossos egoísmos, Senhor, e que corramos, Senhor, para os Teus braços. Que possamos todos nessa manhã abrirmos a porta do nosso coração para que o Senhor entre e de maneira íntima se relacione conosco. E essa intimidade com o Senhor produza fogo em nossos ossos, produza fogo em nossos corações. Nos tire, Senhor, da frieza, da completa falta de resposta, Senhor, e nos leve ao calor, à intensidade, à resposta que o Senhor deseja de cada um de nós. Pai, nos livra da mornidão que não é funcional nas nossas relações. Deus, nos nossos ministérios, quando relacionamos com as pessoas, Senhor, não curamos nem refrigeramos. Tem misericórdia da sua igreja, Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar para que possamos ter temperatura suficiente, Pai, para curar as dores deste mundo e sermos refrigerados o suficiente para sermos o alívio desse mundo, Senhor. Não nos encontre, Senhor, mornos. Aviva os nossos corações nessa manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor, fique de pé. Se entregue ao Senhor Jesus. O convite é para que você entregue a sua vida para Jesus nessa manhã, enquanto cantamos e oramos em nome de Jesus.